Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, ouvinte! Mais uma vez trazemos para você um novo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Hoje temos a companhia da professora Liliane Fernandes, nossa especialista em políticas sociais, e temos também a presença do João Miguel, nosso especialista em pesquisas sociais. Bem-vindo, João Miguel! Bem-vinda, Liliane! Olá a todas e olá a todos! É um prazer estar com vocês aqui no nosso podcast. Olá, Osíris! Olá, Liliane! E um olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no celular, no rádio ou no computador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E lembre-se, divulgamos nosso site no final de cada episódio para você conhecer todo o nosso conteúdo. No episódio passado, nós conversamos sobre como a ciência e as pesquisas científicas se tornaram um farol de esperança durante a pandemia, e sobre todos os ajustes internos que a CONEP fez para que as análises éticas dessas pesquisas acontecessem de maneira rápida, mas também garantindo a segurança e os direitos de cada participante de pesquisa. E hoje nós vamos continuar esse assunto, falando das mudanças que a CONEP promoveu durante a pandemia para evitar que participantes de pesquisa corressem ainda mais riscos devido ao novo coronavírus. Exatamente, Osíris. No episódio passado, nós comentamos como a CONEP se organizou internamente para garantir mais agilidade na análise ética de estudos sobre a Covid-19. Nós precisamos falar também sobre a missão da CONEP nesse processo, que é de garantir a proteção e os direitos de cada participante de pesquisa. Como já sabemos, a Covid-19 é uma doença perigosa que tem provocado internações e milhares de mortes. O risco de transmissão é maior quando as medidas sanitárias não são adotadas. Medidas como, por exemplo, o uso de máscaras. Um dos objetivos do sistema CEP-CONEP é de analisar os riscos de um estudo para os participantes e dar orientações de como esses riscos podem ser reduzidos. E isso se tornou, portanto, ainda mais importante na pandemia de Covid-19. Ou seja, que cuidados estão sendo adotados para diminuir os riscos para os participantes e também para os pesquisadores. A Inara Rocha, o Vinícius Faleiros e a Hernanda Cortes, assessores da CONEP, vão nos contar agora algumas das principais recomendações para se fazer pesquisa na pandemia. Pelo WhatsApp. O distanciamento social trouxe um desafio para pesquisador, instituições, participantes de pesquisa e em todos os segmentos que envolvem pesquisa no Brasil. Esse distanciamento social nos fez refletir sobre a forma de contato entre pesquisadores e participantes de pesquisa, a forma de acesso a esses participantes de pesquisa dentro de um momento de restrições sanitárias que priorizam a vida das pessoas. Mesmo assim, entendemos que a pesquisa não podia parar, pelo contrário, ela que traria frutos para o enfrentamento desta pandemia. E mesmo com o distanciamento social, várias estratégias foram criadas para que essas pesquisas acontecessem. Uma delas foi a forma de abordagem ao participante, considerando todas as regras sanitárias de abordagem, mantendo a segurança dos participantes e das equipes de pesquisa. Foram adotadas medidas mais específicas e detalhadas de prevenção e gerenciamento, das atividades de pesquisa, minimizando possíveis riscos ou potenciais riscos ao pesquisador e também ao participante de pesquisa, porque na maioria das vezes o participante de pesquisa ainda não estava com o diagnóstico do SARS-CoV-2, da Covid-19.
Então, prover um cuidado e preservar a integridade dos participantes de pesquisa foi uma das preocupações maior por parte dos pesquisadores da comunidade científica geral, que a gente pôde observar numa mudança significativa nesse âmbito. Zelando, pelo interesse do participante da pesquisa, informações sobre as modificações do protocolo que iam acontecendo ao longo de um estudo clínico. Durante esse estado de emergência, várias recomendações da comunidade científica e também da CONEP orientando aos CEPs, aos pesquisadores, até mesmo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em pesquisadores prover equipamentos de proteção individual, EPI, para os pesquisadores, para os participantes. Essa foi uma das ações que a gente viu que modificou a forma como os participantes eram atendidos. E de modo que essas ações de pesquisa não influenciassem nas instituições do Sistema Único de Saúde. Os protocolos eles não deveriam interferir na rotina do serviço, ou seja, a pesquisa não interferir na rotina assistencial que já é realizada principalmente no Sistema Único de Saúde. E, logicamente, a instituição autorizar as pesquisas, a pesquisa está sendo realizada naquela instituição. O distanciamento social provocou mudanças no modo de realizar as pesquisas com seres humanos, principalmente sobre os processos e os registros de consentimento. Usualmente, até então, o registro mais utilizado era o TCLE, isto é, o termo assinado em 2 vias, tanto pelos pesquisadores, pelos participantes, e isso acontecia de forma presencial. No entanto, com o vírus circulando pelo nosso país, os pesquisadores então buscaram outras formas para a realização dessas pesquisas, pensando em outros processos de consentimento e de registro. Eu estou dizendo, é claro, sobre aquelas pesquisas nas quais são possíveis esse processo e registro de consentimento não presencial. É importante mencionar também que naquelas pesquisas em que devam ser realizadas de forma presencial, os projetos de pesquisa devem constar as medidas sanitárias que vão ser realizadas pelos pesquisadores no sentido de salvaguardar os participantes da pesquisa e também evitar a propagação do vírus. E um terceiro ponto é sobre a orientação do sistema CEP-CONEP para o adiamento daquelas pesquisas que podem ser realizadas a posteriori, desde que não haja prejuízo para a comunidade, para a sociedade ou que possa implicar, assim, qualquer tipo de risco ou prejuízo para uma ou mais pessoas. Essas recomendações que a Inara, o Vinícius e a Hernanda comentaram estão nas cartas orientadoras que a CONEP publicou e enviou aos CEPs durante a pandemia. Foram principalmente 2 cartas. A Carta Orientadora de 9 de maio de 2020 e a Carta Circular número 1 de 2021, que foi publicada em 3 de março. A Carta de maio de 2020 teve uma seção de orientações para os CEPs e outra para os pesquisadores. Nas orientações para os pesquisadores, a CONEP reforçou que as pesquisas, para continuarem, precisariam seguir todas as orientações de segurança da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, manter distância, usar máscara, álcool gel e todas as outras precauções possíveis contra o coronavírus. Além disso, a CONEP reforçou que as pesquisas científicas não deveriam, de maneira alguma, atrapalhar a rotina de tratamentos que as pessoas recebiam no SUS. E, principalmente, que nas pesquisas biomédicas o consentimento continuaria sendo tomado antes da pesquisa começar, mas que, devido à pandemia, seria admitido o consentimento não presencial, ou seja, por meio de plataformas digitais, ou gravação de áudio ou vídeo, ou enviando para o pesquisador uma cópia digital do documento impresso e assinado. E exatamente em qual situação a CONEP percebeu a necessidade desses consentimentos não presenciais? Essa é uma boa pergunta. Esse tipo de consentimento surgiu como algo realmente fora do comum. Por exemplo, um paciente que está internado na UTI, inconsciente, não tem condições de dar consentimento para participar de uma pesquisa. Nesses casos, se a família ou os responsáveis legais acharem que a participação no estudo pode beneficiar o paciente, eles podem dar o consentimento em nome dele ou dela. Essa possibilidade já existia antes da pandemia, mas era exigido que o responsável pelo paciente assinasse o termo de consentimento
fisicamente. E isso não era problema, porque mesmo quando os parentes moravam em uma cidade distante, era comum que viessem até de avião para acompanhar o paciente na UTI. Mas com a pandemia e o isolamento social, com aeroportos, rodoviárias e até estradas fechadas, muitos pacientes não tinham ninguém que pudesse encontrar a equipe de pesquisa e assinar o consentimento. Aliás, encontrar pessoalmente durante a pandemia já era um risco por si só. Foi por isso que o consentimento não presencial na área de biomédicas foi apontado já na Carta Orientadora de 9 de maio de 2020. No caso das pesquisas em ciências humanas e sociais, a possibilidade de consentimento não escrito já existia, pois a Resolução número 510 de 2016 prevê diferentes formas de registro do consentimento. Mesmo assim, como durante a pandemia houve um aumento do uso dos ambientes virtuais nas pesquisas, surgiram questões sobre a guarda do registro do consentimento, a proteção dos dados e o anonimato de participantes. Na Carta número 1 de 2021, a CONEP trouxe recomendações principalmente sobre a segurança dos dados e da privacidade dos participantes de pesquisa. Por exemplo, muitas empresas oferecem a criação de formulários gratuitos para recolher dados pela internet. Só que muitas delas vendem esses dados recolhidos para as empresas de propaganda, por exemplo. E a CONEP nessa carta deixou bem claro que é responsabilidade do pesquisador escolher a plataforma de formulários de uma empresa que realmente mantenha seguros os dados dos participantes da pesquisa, sem repassar para ninguém. Da mesma forma, quando a pesquisa terminar, é dever do pesquisador retirar da internet os dados dos participantes de pesquisa. Tudo para garantir que no futuro, caso a empresa dos formulários tenha alguma falha de segurança, os dados dos participantes de pesquisa continuem seguros. E o mais importante, a CONEP determinou que os pesquisadores deveriam reforçar com os participantes de pesquisa a necessidade de guardarem uma cópia do TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido, mesmo quando o consentimento fosse pela internet. Afinal, é justamente o TCLE que vai esclarecer para o participante como procurar seus direitos no futuro. A Carta Circular número 1 de 2021, que a Liliane apresentou agora, e as outras medidas adotadas mostram o esforço do sistema CEP-CONEP em garantir e proteger os direitos de participantes de pesquisa neste momento histórico da pandemia. A doutora Suzana Miyahira, relatora da CONEP, o Dr. Jorge Venâncio, coordenador da CONEP, e a Amanda Augusto, assessora e integrante do Observatório da Plataforma Brasil, comentam a seguir sobre as ações bem-sucedidas fruto desse percurso. Pelo WhatsApp. Eu considero que as principais contribuições para a ciência e o sistema de análise ética das pesquisas têm trazido para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil são históricas, devido ao momento único que nós estamos vivendo, da pandemia, mas também mostrando toda a pujança, todo o valor que existe na instância regulatória, defendendo os direitos dos participantes de pesquisa, a sua participação nos protocolos de pesquisa, com maior ou menor risco, mas mantendo sempre a análise ética de uma forma impecável, sem flexibilização, sem que os participantes de pesquisa percam seus direitos e também que a segurança desses participantes seja sempre lembrada. Tivemos resultados bastante positivos. O grau de dano aos participantes de pesquisa foi relativamente pequeno nesse conjunto de pesquisas que foram realizadas sobre a Covid. Nós tivemos poucos óbitos causados pela participação na pesquisa. Houve muita coisa de problemas independentes da pesquisa. Às vezes você está fazendo uma pesquisa com participantes doentes, já de Covid, há uma série de óbitos por causa da doença, mas isso não tem relação com a pesquisa. Agora, problemas, efeitos adversos graves oriundos da pesquisa, a quantidade foi muito pequena e acredito que isso foi em boa parte pelo grau de intervenção que o sistema CEP-CONEP teve nesse processo, que conseguiu garantir um grau de cuidado importante aos participantes de pesquisa. Esse foi um período que me pareceu que a CONEP ganhou uma visibilidade muito maior
e, consequentemente, um respeito bem maior do conjunto da comunidade científica, do conjunto da sociedade. Acredito que a gente teve uma atuação que está sendo reconhecida como uma atuação importante nesse processo. Vamos lembrar que o conjunto da CONEP são voluntários, do conjunto dos relatores, do conjunto dos membros da CONEP, fazem trabalho voluntário e, apesar disso, tiveram uma dedicação excepcional durante todo esse período e conseguimos dar a resposta que o quadro sanitário do país exigia e a situação humana que o país está passando, né, o drama que está sendo a pandemia para o conjunto das pessoas, das famílias, etc. A CONEP, acredito, conseguiu dar uma resposta à altura do desafio que estava colocado. Considerando que no último boletim, edição especial publicada na CONEP sobre pesquisas acerca da Covid-19, estavam contabilizados 18 estudos relacionados a vacinas, com mais de 74 mil participantes de pesquisa, considero que as pesquisas de vacinas acontecem sim com a nossa população, que atinge um número grande da nossa população e que esse resultado sim pode ser um resultado que vai integrar e vai oportunizar o sistema público nosso de saúde a utilizar essas tecnologias que hoje o sistema integra como pesquisa, oportunizando esse benefício, né? Não só aos participantes da pesquisa, que são fundamentais para que isso aconteça, mas para toda a comunidade. Esse número é um quantitativo muito expressivo do que o país está conseguindo caminhar. A gente fica muito orgulhoso de ver esses quantitativos, no sentido de ver a pronta atividade da nossa comunidade científica e de como eles têm lidado com cuidado, com respeito, com zelo em relação à produção dessa ciência e o quanto a comissão tem sido atenciosa, cuidadosa e cautelosa com as análises desses protocolos, acompanhando as notificações, ou acompanhando esses participantes, a repercussão que essas pesquisas estão gerando hoje dentro do país. A Amanda Augusto comentou sobre os boletins especiais sobre pesquisas acerca da Covid. Que boletins são esses? Osíris, o Boletim de Ética em Pesquisa é uma publicação da CONEP lançada com o objetivo de divulgar informações sobre os estudos aprovados no sistema CEP-CONEP. É uma forma de aumentar a transparência sobre a produção científica com seres humanos no país. Com a chegada da pandemia e o interesse da sociedade nos estudos sobre a Covid-19, o boletim passou a produzir edições especiais coronavírus. O boletim se tornou, assim, o principal canal de informação da CONEP sobre esse tema. Começou com 2 edições por semana e logo passou a cobrir o que se chama de Semana Epidemiológica. As edições coronavírus do boletim apresentam um panorama dos estudos aprovados desde o início da pandemia, informando título, instituição proponente, tipo do estudo, ou seja, se é de vacina, medicamento, tratamento, um estudo observacional. Informa também o número de participantes e a origem geográfica daquele estudo. As informações do boletim podem contribuir muito para decisões estratégicas do Ministério da Saúde e são um retrato da dimensão da ética em pesquisa e da ciência feita no Brasil. E essa dimensão tem trazido respeito e admiração até fora do Brasil, como vamos ouvir em outro trecho do depoimento que a Amanda Augusto nos enviou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A comunidade internacional, eu tenho tido contato com essa comunidade, valoriza muito a produção científica brasileira, assim como as regras, as normas, né, o nosso rigor, tanto em produção científica quanto de realização de pesquisa e de proteção do participante de pesquisa. Nesse sentido, essas comunidades internacionais, elas apostam muito na pesquisa executada no país e tomam como referências para muitas condutas em outros sistemas nacionais de saúde, em outros formatos de política para serem aplicados. Além disso, o nosso país é um país que tem uma heterogeneidade muito grande, o que atrai cada vez mais esses pesquisadores internacionais para realizarem, né, para ter o interesse de que as pesquisas sejam executadas no país, uma vez que a nossa população tem essa característica
ética e tem à disposição e pesquisadores e unidades de pesquisa capacitados para desenvolver essas pesquisas em teor mundial. E com o depoimento da Amanda, nós encerramos aqui este episódio. Mas nos próximos, com certeza, esse assunto ainda deve retornar em outras questões da ética em pesquisa. Enquanto isso, aproveite para visitar nosso site na internet, que é bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você pode ouvir todos os episódios passados, deixar seu áudio, sua opinião. É só visitar bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. João, Liliane, muito obrigado pela presença de vocês. Osíris, foi um prazer ter compartilhado mais um episódio contigo, com o João Miguel e com todas e todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada e até breve. Liliane, Osíris, obrigado pelo nosso encontro. Quero agradecer também aos nossos ouvintes e dizer que se você tem algum comentário ou alguma sugestão de tema para o podcast, você pode compartilhar com a gente pelo formulário que está no nosso site. Fica esse convite e até o próximo episódio. Então é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.